Os Estados Unidos provavelmente têm uma das geografias mais únicas do mundo. Nas suas 6 macro-regiões, os Estados Unidos têm características totalmente diferentes em cada lado, seja nos Apalaches no sudeste do país ou na região das Montanhas Rochosas. Nesse vídeo, vamos explorar a geografia de cada estado americano, começando pelo Maine, que foi um dos primeiros territórios em que os colonizadores ingleses e franceses chegaram. Esse estado tem a maior parte do seu território coberto por um bioma chamado de Floresta do Norte, que é encontrado por toda essa faixa entre Estados Unidos e Canadá. É um dos poucos que manteve a característica colonial até os dias de hoje. 98% da população é descendente de ingleses e irlandeses, e é um dos poucos estados que manteve a arquitetura colonial. A geografia do estado é peculiar, porque ele é coberto de gigantes lagos no seu interior, que criam paisagens que só o Maine possui. E isso ocorre porque durante a última era do gelo, há cerca de 12 mil anos atrás, o Canadá inteiro e grande parte dos Estados Unidos estavam cobertos de gelo, e as geleiras, quando derreteram, formaram bolsões de água no Maine, principalmente porque o solo do estado é rochoso e difícil de absorver tanta água. No estado vizinho, Vermont, é marcado pelas Montanhas Verdes, que percorrem o estado de norte a sul por mais ou menos 220 quilômetros, com um relevo acidentado, florestas densas e presença de pequenos vales e rios. Ali perto, em New Hampshire, o estado tem um relevo semelhante, mas com picos mais altos como o Monte Washington. O norte do estado é dominado pela Floresta Nacional White Mountain, enquanto o sul tem terreno mais suave, onde se concentram cidades maiores e áreas industriais ao longo dos rios. Já Massachusetts, ao sul dos dois, apresenta maior diversidade geográfica. As colinas de Berkshire a oeste e o fértil vale do rio Connecticut ao centro, além de uma faixa costeira recortada a leste, com portos naturais que favorecem o crescimento urbano e o comércio marítimo. Todos os estados que eu citei até agora são afetados pelas montanhas, que fazem parte da cadeia montanhosa dos Apalaches, que é uma cadeia muito maior que moldou completamente a geografia dos Estados Unidos e passa desde o Alabama até o Maine, percorrendo 18 estados americanos. Para você ter uma ideia, os Apalaches surgiram devido a eventos tectônicos. A sua formação pode ter começado entre 480 e 430 milhões de anos atrás, quando pequenas ilhas oceânicas colidiram com a parte atual da América do Norte, iniciando a elevação das montanhas. Depois, por volta de 375 milhões de anos atrás, um microcontinente chamado de Avalônia se chocou com a mesma região, intensificando o dobramento das rochas e ampliando a cadeia montanhosa. E vários outros eventos que fizeram hoje os Apalaches serem tão altos e a geografia dos Estados Unidos ser tão afetada por eles. Por exemplo, no século 17 e 18, os colonizadores britânicos demoraram a expandir o seu território para o oeste, justamente por conta dos Apalaches. É por isso que as colônias britânicas na época ficaram todas no Oceano Atlântico e não mais no interior. Além disso, os Montes Apalaches também afetam o clima. Um dos efeitos geográficos mais importantes é o chamado efeito de sombra de chuva, quando a umidade vinda do Oceano Atlântico atinge as encostas orientais dos Apalaches. A chuva não passa completamente dos Apalaches. Dessa maneira, ela se condensa e causa mais chuvas na parte oriental, tornando ela mais úmida e a parte ocidental mais seca, já que a chuva não passa para o outro lado. Já Massachusetts, Rhode Island e Connecticut são estados que, juntos com Nova York e Nova Jersey, fazem parte do Nordeste dos Estados Unidos. E esses estados têm características muito parecidas, como mencionamos anteriormente, com apenas algumas diferenças, como a presença dos grandes lagos ao norte de Nova York, na região do Lago Ontário, e o Lago Erie. Já no outro lado, no Oceano Atlântico, existe a presença de várias baías, como a Baía de Cape Cod, a Baía de Buzzards e o estuário de Long Island, que modificaram completamente a história daquela região, já que durante o século 17 e 18, essas baías se tornaram importantes portos e região de comércio, principalmente com a Europa, fazendo com que os estados da região do Nordeste tivessem a sua economia baseada imensamente no comércio, desde a colonização até os dias atuais. Por outro lado, os estados do Sudeste se tornaram grandes produtores de matéria-prima como algodão, e assim ajudaram a fortalecer a economia americana. E talvez o estado que mais destoe nessa região é a Flórida, que é cercada por água em 3 lados, o que confere ao estado uma enorme linha costeira e diversos ecossistemas marinhos e pantanosos, como os Everglades. Foi essa abertura para o mar que fez os espanhóis se interessarem em colonizarem essa região.
foi a primeira grande presença da Espanha no atual território dos Estados Unidos. E a cidade de Saint-Augustin é a cidade europeia mais antiga continuamente habitada do país, desde 1565. A Flórida foi vendida aos Estados Unidos pelos espanhóis em 1819. Ali do lado, Geórgia, Alabama e Mississippi, esses três estados compartilham vastas planícies costeiras ao sul e as primeiras elevações dos Apalaches ao norte. Os solos férteis e os rios como o Chattahoochee e o Alabama foram essenciais para o cultivo de algodão, que definiu a economia local até a Guerra Civil Americana. A Geórgia, como colônia britânica, teve uma fundação planejada, com forte estrutura agrária. Já o Alabama e o Mississippi foram inicialmente controlados pelos franceses e depois pelos espanhóis, antes de se tornarem parte dos Estados Unidos. Já a Louisiana e o Arkansas, ambos estados compartilham uma forte influência do rio Mississippi. A Louisiana ao sul é marcada pelo delta do rio, pântanos, baías e regiões abaixo do nível do mar, como Nova Orleans. Já o norte de Louisiana e o estado de Arkansas combinam planícies fluviais férteis com áreas de relevo mais elevadas, como as montanhas Ozark e o Planalto de Ouachita. Essa transição entre baixadas e montanhas moldou uma economia mista de agricultura, pecuária e, mais tarde, extração de recursos naturais. A influência francesa e espanhola foi marcante, especialmente em Louisiana, que inclusive levou o nome da antiga região francesa da Louisiana, que era um imenso território francês na América do Norte. Esse também foi vendido aos Estados Unidos em 1803, e portanto, após a divisão, o estado atual da Louisiana levou esse nome. O Tennessee, Kentucky e West Virginia, esses três estados formam a zona de transição entre as planícies do centro e a região montanhosa dos Apalaches. A leste, o relevo é acidentado e coberto por florestas densas, com vales estreitos e isolados que dificultam a integração econômica com o litoral. Já a oeste, as terras são mais suaves e férteis, facilitando a agricultura. A influência britânica é evidente nesses territórios, que foram ocupados por colonos vindos das Carolinas e da Virgínia, cruzando os Apalaches em busca de novas terras. Já a Carolina do Norte e Sul, além da Virgínia e Geórgia, esses quatro estados que fazem fronteira com o Atlântico se estendem até os Apalaches e compartilham uma geografia caracterizada por três grandes zonas: a planície costeira, o Planalto do Piemonte e a zona montanhosa. As suas costas abrigam os primeiros assentamentos britânicos, com destaque para Jamestown, na Virgínia. A fertilidade das terras costeiras e a facilidade de transporte fluvial impulsionaram uma economia de plantações, primeiro de tabaco e arroz e depois de algodão. E essa região ao sul que mencionamos talvez seja a mais única de todas, pois ela engloba muitos estados que durante a Guerra Civil ficaram um pouco isolados do restante do país, tanto economicamente quanto culturalmente. Mas agora vamos para a região do Meio-Oeste, a última desse vídeo, que faremos para o mesmo não ficar tão extenso. E se gostarem, faremos a parte 2, explorando os estados do Oeste dos Estados Unidos. Indo para o Meio-Oeste, é uma das regiões mais importantes na construção da identidade americana. Enquanto o Nordeste se desenvolvia com portos e comércio e o Sudeste se estruturava com base na agricultura, o Meio-Oeste cresceu com a agricultura mecanizada, o desenvolvimento ferroviário e a industrialização pesada. Historicamente, essa região começou a ser ocupada em massa no século XIX, com a migração de colonos vindos do leste que atravessavam os Apalaches em busca de terras férteis e baratas. Mas não tem como falar dessa região sem mencionar os Grandes Lagos: Michigan, Ohio, Indiana, Illinois e Wisconsin. Todos esses compartilham uma geografia marcada pelos lagos imensos, vales fluviais e solos férteis. O Lago Michigan, o Lago Erie e o Lago Superior estão entre os maiores corpos de água doce do mundo e moldaram fortemente o desenvolvimento dessas regiões, com destaque para cidades portuárias como Chicago, Milwaukee e Cleveland. Esses estados foram o epicentro da industrialização americana, especialmente com Chicago e Michigan, além de Detroit, que cresceram muito a indústria automobilística. O acesso à água facilitava o transporte e a geração de energia, tornando a região ideal para a instalação de fábricas no início do século XX. E enquanto essa região possui grandes lagos, do outro lado é diferente, porque temos os estados das planícies, como Iowa, Missouri, Kansas e Nebraska. Historicamente, essa foi uma das primeiras regiões a receber imigrantes europeus após a compra da Louisiana em 1803. Esses colonos, muitos de origem alemã, escandinava e eslava, trouxeram métodos de cultivo que trouxeram mais tecnologia para a região.
Também temos os estados das grandes planícies setentrionais, sendo eles Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota. Esses estados, mais ao norte, compartilham o clima mais extremo do meio oeste, com invernos rigorosos e verões curtos. A geografia é uma mistura de pradarias abertas, lagos glaciais e vastas áreas de agricultura mecanizada. A densidade populacional é mais baixa e as cidades principais são menores, como Fargo, Bismarck e South Falls. Dessa maneira, vemos a maioria dos estados americanos, explorando a sua geografia peculiar de maneira resumida. Caso você tenha gostado desse vídeo, iremos trazer uma parte 2, só que sobre a outra parte do país, na região oeste, falando de estados famosos como Texas e Califórnia. Mas, por esse vídeo é isso, e eu te aguardo no próximo vídeo do Capital Financeiro.